Olá pessoal, como havia dito, nós vamos usar uma apostila que eu produzi para este específico objetivo, né, que é o nosso concurso da Caixa Econômica 2014. Então vamos começar um conceito inicial, que é o conceito de juros, um conceito mais básico. O que é, pessoal? O que é os juros? E todo mundo já tem uma noção básica. Quando um banco, por exemplo, empresta dinheiro para uma pessoa, ele não vai pedir só o dinheiro que ele emprestou de volta, ele pede uma remuneração para ele ser pago. E esse pagamento que ele recebe é o chamado juros. Entendeu? Então, quando uma pessoa devolve o dinheiro que emprestou para o banco, ele devolve a mais. E esse que foi a mais é os juros. Então, vamos lá, vamos ler aqui. No momento em que um capital é emprestado, durante algum tempo, a pessoa que emprestou recebe como pagamento pelo empréstimo uma quantia que denominamos de juros. Certo? É exatamente isso que eu acabei de dizer. Chamamos de montante o capital acrescido dos juros. O montante é justamente o que o banco vai receber de volta quando você está pagando ele. Certo? Que é o capital mais os juros. Também pode ser representado pela seguinte forma: montante igual ao capital mais os juros, ou simplesmente M igual a C mais J. Isso serve para qualquer tipo de financiamento ou empréstimo, independente de se for juros simples ou se for juros compostos. Tá bom? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre juros simples, eu queria falar sobre um pouco sobre taxa de juros, que é o nosso capítulo 2 da nossa apostila. Mas por que eu estou falando sobre isso agora? É interessante que a gente entenda um pouco sobre taxa de juros para poder entender os juros simples. Não é todo o assunto que eu vou botar agora, vai ser só uma base e vou aprofundar muito mais no capítulo 2, tá bom? Então vamos lá. Foi como eu disse agora, né? Antes de falarmos sobre juros simples, vamos adiantar um pouco o segundo capítulo da nossa apostila, que fala sobre taxa de juros. A taxa de juros é a porcentagem que será cobrada em um determinado período. A taxa de juros deve, portanto, estar sempre associada a um período de tempo e, na maioria das vezes, as taxas estarão escritas de formas abreviadas. Então aqui a gente vai ter uma gama de tipos de taxas, né? Esse caso aqui é o tipo da taxa ao dia. Por exemplo, esse A, esse D representa ao dia. Então vamos dizer que um banco empresta para você cobrando 1% ao dia. Né? Claro que normalmente é ao mês, mais comum que os bancos cobram, né? Mas pode ser que em alguma questão caia também ao dia, certo? Temos aqui também o AB, que é o abimestre, o AT, que é o trimestre, o AQ, que é o quadrimestre, o AS, que é o semestre, e ao ano, certo? Os mais comuns realmente que aparecem em questões são ao dia, aparece eventualmente ao semestre e ao ano. Também aparecem os outros, também eventualmente, mas é bem mais raro, certo? Então aqui você vai ter as taxas de juros. Pode ser que exista mais alguma, mas a questão vai também explicar o que é, tá bom? Só para explicar um pouco melhor. Essa taxa de juros, que eu não expliquei bem, ela é a porcentagem que o banco cobra no empréstimo. Digamos que você pegou do banco R$1.000 e o banco cobra 1%. Né? Esses R$1.000, digamos que você ficou um mês e é 1% ao mês. Entendeu? Qual vai ser os juros que o banco vai cobrar? Vai ser 1% em cima dos 1.000 que você pegou emprestado. Tudo bem? Então 1% em cima de 1.000 a gente sabe que é R$10. Tudo bem? Então é isso, os juros seriam esse, mas a taxa de juros foi 1%. Tá bom? Então vamos lá. Agora sim, depois que a gente falou um pouquinho, quase nada sobre taxa de juros, nós vamos entrar em juros simples. Os juros simples são os juros que sempre são aplicados sobre o capital inicial. Isto é, independente de quantos períodos tenham se passado, os juros se calculam sobre o capital aplicado inicialmente. Sobre os juros gerados, a cada período não incidirão novos juros. O juros simples, a diferença dele em relação aos juros compostos é que ele sempre vai incidir sobre o capital inicial, ou seja, ele não vai gerar juros sobre juros, que é o que a gente realmente conhece, que a gente ouve falar. Né? Ele apenas vai gerar um juro sobre o capital inicial. Digamos que você está devendo ao banco, como eu disse naquele exemplo anterior, R$1.000 a 1% ao mês.
O primeiro mês, 1% de 1.000 é R$10. Então, no segundo mês estaria devendo 1.010, certo? Aí você pensa, então no próximo mês eu tenho que pagar 1% em cima dos 1.010. Não. Esse juro simples sempre cobra no capital inicial. É sempre em cima do capital inicial. Então é 1% em cima sempre dos 1.000. Então no segundo mês você vai dever mais R$10, que é 1% em cima do 1.000 de novo. Aí depois de 2 meses você vai estar devendo mais 20, ou seja, 1.020. Entendeu? Então é essa noção de juros simples que eu preciso que você tenha. É uma noção simples que cai em concurso, não tanto quanto compostos, mas cai, né? E é fácil de entender. É o mais fácil do que o composto. Quer dizer, na verdade, depende um pouco. Os dois são fáceis. Tá bom? Então vamos lá, vamos explicar aqui novamente. Aqui eu botei a fórmula do juro simples, certo? E a forma como você calcula ele. O juros simples, ele é o produto do capital, esse é o capital inicial, vezes a taxa de juros, vezes o número de períodos. Certo? Esse izinho é aquela taxa de juros que a gente viu lá em cima. E eu queria também fazer uma observação sobre a taxa de juros aqui. Em alguns momentos dessa apostila, eu vou falar sobre taxa de juros com um I maiúsculo, certo? E vou falar com um I minúsculo. O que é que eu estou querendo dizer? É alguma diferença, Igor? Tem alguma diferença entre um e outro? Para mim vai ter em alguns cálculos. Tem horas que eu vou usar o Izinho, vou chamar de Izinho a taxa unitária, e o Izão a taxa de percentual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, 10%. 10% vai ser o que eu vou considerar o Izão. Certo? Isso é só uma nomenclatura, pessoal. É só para vocês poderem entender melhor na questão. Numa prova, o Izinho e o Izão, você vai ter que entender na hora o que é que tem que usar um ou outro. Tá bom? Se o Izão é o 10%, quem seria o Izinho? O Izinho é a taxa unitária. Já é o 10% dividido por 100 em forma decimal. Entendeu? Então vamos lá. Então, na verdade, eu acho que a taxa de juros não é unitária, chama taxa decimal, tá bom? Então o Izinho aqui nesse caso vai ser quem? O Izinho vai ser o próprio 10 dividido por 100, certo? Que eu vou chamar de 0,1, tá bom? Essa aqui vai ser a taxa unitária. E essa taxa é justamente a taxa que eu vou usar aqui. Essa fórmula aqui. Eu não vou usar essa. Eu não vou usar essa aqui nessa fórmula. Tá bom? O que eu vou usar vai ser realmente essa aqui. Mas Igor, eu vi alguns professores falando que usa esse 10%. Tá certo. Algumas pessoas usam 10% aqui em cima também. Mas na fórmula as pessoas colocam dividido por 100. Certo? Se você quiser usar o Izão, você tem que botar na fórmula o dividido por 100. Tá bom? Então, vamos aqui colocar aqui, vamos escrever do lado. Ou J é igual a capital vezes o Izão vezes o Nzinho. Tudo isso, perdão. Oh, meu Deus. Vamos mudar aqui de novo. J igual a Czão, que é o capital inicial. Vou chamar aqui de Izão, que é a taxa percentual, vezes N, tudo isso, dividido por 100. Essa fórmula é equivalente a essa, tudo bem? É equivalente. Eu prefiro que você use mais essa, porque essa aqui eu acho mais fácil de decorar, né? Embora as duas sejam bem simples, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula. Vamos começar agora, vamos fazer um exemplo, certo? Vamos para a lousa agora, para começar esse exemplo. Vamos lá. O exemplo pede o seguinte. Carlos emprestou R$ 1.500 ao seu irmão Roberto. Querendo ajudar seu irmão e também não querendo ser prejudicado, cobrou uma taxa de 2% ao mês a juros simples. Qual a quantia paga a Carlos, sabendo que Roberto pagou em uma só vez após 4 meses? Então, pessoal, o que é que você precisa saber nessa questão? Vamos lá, vamos resolver essa questão. Vou lá aqui no caso. Solução. Primeira coisa, vamos listar o que é que a gente tem, quais são as informações que a gente tem. A gente tem o capital inicial, ele deu que o C
era justamente R$ 1.500, tudo bem? Ele deu mais alguma informação? Ele disse que cobrou uma taxa de 2% ao mês. Essa taxa aqui é o isão, vou chamar de isão, tá bom? Isão, às vezes eu vou chamar isão igual a isinho também, mas nesse caso eu vou botar isão igual a 2%. Aqui também posso escrever o seguinte, posso escrever que é o isinho, que é igual a 0,02. Tudo bem? Vírgula. Que mais informação que ele disse? Ele disse que... não esqueci de dizer. Aqui ele disse... vou botar aqui só uma coisa aqui, informação. Ele disse que é 2% ao mês, pessoal, ao mês, viu? Prestar bem atenção se a taxa de juros está no mesmo período, está no mesmo tempo que ele deu o período, que foi 4 meses, como está, é o mesmo período, tá bom? Ou então nós podemos chamar isso aqui de izinho igual a 0,02. O que mais ele deu? Ele deu o período? Ele deu. Ele disse que o período ele pagou uma vez após 4 meses. Então o período, pessoal, é 4. Nzinho é igual a 4, tá bom? Então, como é que a gente faz para resolver essa questão? De uma forma bem simples. A aplicação da fórmula pura. Nós sabemos o quê? Que juros é igual capital vezes o izinho vezes o n. Então, vamos lá. Nós sabemos que o juros é igual a capital vezes i vezes n. Aqui nós vamos achar os juros. Mas não é exatamente isso que ele está pedindo, viu, pessoal? Ele está pedindo, na verdade, é a quantia total que foi paga a Carlos de volta, certo? Então, nós vamos calcular primeiro os juros, mas depois nós temos que achar qual é a quantia que realmente foi paga para ele. Esse valor, que ele recebeu total, é o que a gente vai chamar de montante, é o que ele quer saber, na verdade. O que ele quer saber é justamente o montante. Vamos botar aqui. Ele não sabe quem é o montante. E é o que a pergunta quer, certo? Então vamos lá. Vamos botar aqui, continuar de amarelo mesmo, certo? Quem é o capital? É 1.500. Quem é a taxa de juros? Aqui eu botei o izinho na forma, então é 0,02, certo? Vezes o número de períodos, que é igual a 4. Resolvendo essa questão, nós vamos ter a seguinte resposta. Vamos lá. 1.500 vezes 0,08, que é igual, vamos ver aqui, 120. Ok? Ok. É isso mesmo, né? Então, pessoal, vamos lá. O que é que a gente vai ter aqui? Nós achamos os juros, bem? Mas não é exatamente os juros que ele pediu. Como eu tinha dito, ele está pedindo um montante. Para achar um montante, basta a gente somar os juros mais o capital, que foi aquela primeira fórmula que a gente viu na nossa aula, tá bom? Então vamos lá, quem é o montante? O montante é igual ao juros, que é 120, mais o capital, que é o 1.500. O montante é igual a 1.620. Pronto. Está aqui nosso exemplo de juros simples, tá bom? Então vamos voltar agora para a nossa apostila. Pessoal, aqui na apostila também tem um exemplo que a gente acabou de resolver na lousa. A maioria das questões e exemplos são resolvidas na apostila. Mas, independente disso, eu vou resolver na lousa com vocês também, tá bom? Então vamos lá, vamos passar agora para assim. Antes de mais nada, eu botei uma observação aqui. Podemos ainda incluir uma outra forma de juros simples, que é essa aqui, ó. M igual a capital vezes, né? Aqui na verdade entre 6 parênteses como se fosse um vezes, tá bom? E onde o J, nesse caso aqui é juros, mas nem aparece na verdade, não é? C é o capital, I é a taxa de juros e N é o número de período, tá bom? Eu vou explicar exatamente como a gente chegou nessa fórmula, resolvendo a próxima, uma das questões aqui abaixo. Não sei se é a próxima, deixa eu verificar se é. Justamente, tá certo? Então vamos para a lousa novamente, tá bom? Vamos lá, vamos para a lousa mais uma vez. César Granrio 2011, Transpetro, Contador Júnior, Auditoria Interna. Um aplicador realizou um investimento cujo valor de resgate é de R$80.000. Sabendo-se
que a taxa de juros simples é de 3,5% ao mês, e que faltam 5 meses para o resgate, o valor da aplicação em reais foi de... Então, pessoal, aqui é o seguinte, a pessoa fez um investimento, uma poupança, digamos assim, e sabe que daqui a algum tempo ele já vai receber 80 mil. A questão está dizendo, então, que o valor final que ele vai receber já é 80 mil. Quando ele faz um investimento, uma pessoa, é como se fosse o contrário. Não é o banco que está emprestando para ele, é ele que está emprestando para o banco e o banco vai remunerar ele uma taxa. Certo? É justamente a taxa da poupança, por exemplo. Uma pessoa bota 10 mil reais numa poupança e espera que em alguns meses tenha algum valor a mais, uns 10.500, dependendo da taxa de juros. Certo? E é exatamente isso que a questão está dizendo. Ele já sabe o quanto o banco já vai pagar para ele no total, o valor de resgate. Quando a César Grangeiro está falando em resgate, ela está querendo dizer montante, certo? Esse resgate é justamente o montante que ele vai receber. O montante que ele está falando aqui é quem? 80 mil. Tudo bem? Então, o que ele disse mais? Sabemos que a taxa de juros simples é de 3,5% ao mês. Ele deu duas informações. Ele disse que era juros simples, certo? E que é 3,5% ao mês. E que faltam 5 meses para o resgate. Então ele quer saber quem? O valor da aplicação. O valor da aplicação, pessoal, é o capital inicial. Certo? É o capital inicial que ele colocou na poupança ou no investimento em si. Tá bom? Então vamos lá. Vamos escrever aqui na tela o que é que a gente tem. Certo? Vamos botar aqui, ó. Aqui, solução. Nós temos que M é igual a 80 mil. Nós temos que a taxa de juros, que ele está em formato de isão, é 3,5%. Vamos transformar aqui no izinho, né, que pode ser chamado também de izinho, é justamente o 3,5 dividido por 100. Isso aqui vai ser igual a 0,035, tá bom? Isso ao mês, certo? E foi que ele deu também, ele deu o período. Ele disse que Nzinho é igual a 5 meses. Tudo bem? E o que ele quer saber é justamente quem? O capital. Quem é o capital? Pessoal, antes de resolver essa questão, eu vou fazer uma demonstração de uma fórmula rapidamente aqui, tá bom? Não sei se vai dar, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar com a borracha aqui. Esse valor aqui, certo? A borracha que está apagando o quadro inteiro. Deixa eu ajeitar esse quadro aqui. Botar até de outra cor, certo? Pessoal, quais são as fórmulas que a gente tem de juros simples que a gente conhece? Quais são as fórmulas? Nós sabemos que o montante é igual aos juros mais capital. Nós também sabemos, certo? Nós também sabemos que os juros é igual a capital vezes o I vezes o Nzinho. O que eu vou fazer agora é juntar essas duas fórmulas numa outra fórmula. Fazendo como? Pegando esse J que está aqui embaixo e colocando aqui em cima. Trocando esse J que está aqui embaixo, trocando e botando aqui em cima, tá bom? Então é justamente isso que eu vou fazer. Então eu vou dizer que montante, em vez de botar o J, eu boto toda essa expressãozinha aqui, ó. Toda essa expressão, tá bom? Que vai ficar como? Vai ficar. Só que eu vou botar o C aqui na frente, tá bom? C mais C vezes I vezes N. Agora eu vou colocar esse Zzinho para fora, evidenciando, certo? É um produto notável simples. Vou colocar da seguinte fórmula. Esse C é a mesma coisa que dizer que é C mais I vezes N, tá bom? Pessoal, mas que um é esse? Pessoal, quando eu boto esse Czinho para fora, quando eu estou evidenciando, na verdade eu sei que todo número, quando está sozinho nesse caso, ele está multiplicado por 1. É como se tivesse um zinho aqui, ó. Entendeu? Deixa eu apagar aqui, peraí. É como se tivesse um umzinho aqui, tudo bem, ó. Tivesse um aqui multiplicando por 1. É a mesma coisa. Então, esse umzinho é esse um que está aqui. E esse IN é que está aqui. Eu estou botando. Esse C é o termo comum dos dois, certo? Então, esse C eu posso botar para fora, colocando um parênteses no que sobrou. Tudo bem? Se você botar multiplicando por dentro, se você fizer aqui novamente, ó, C vezes 1 dá C.
E C vezes I mais vezes N dá C e N, que é justamente a gente voltaria ao que tem aqui em cima, tá bom? Mas não é isso que eu vou fazer, eu estou botando justamente para fora para achar uma fórmula nova. E a fórmula é justamente essa, nós já achamos, a fórmula é essa. Montante, que é igual a capital, vezes I, mais 1, mais vezes I, vezes N, certo? Beleza. Professor, por que é que você está me dizendo essa forma? Porque às vezes é mais prático. Você pode também, não precisa decorar essa forma. Se você souber as duas, e souber juntar as duas individualmente, é mais fácil. Mas na questão, ele é mais prático usar essa aqui. Por isso que eu estou colocando ela, tá bom? Porque a gente não sabe o J, mas a gente sabe o M, a gente sabe o Izinho, a gente sabe o Nzinho. E a gente quer saber o C. Tudo bem? Então, essa fórmula é equivalente também a essa que eu vou colocar agora. Botando todo esse termo aqui, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Tá bom? Posso fazer o seguinte. M é igual a 1 mais I vezes N, que é igual a C. C é justamente o que eu quero saber. Tá bom? O que eu vou fazer agora é só substituir o M, né? Quem é o M? O M, no caso, é 80.000, dividido por 1, mais quem é o I? 0,035, e quem é o N é 5. Tá bom? Pessoal, eu não vou fazer essa conta aqui porque a gente vai perder muito tempo. Infelizmente, você vai ter que fazer essa conta na prova? Vai. Não tem jeito. Você vai ter que fazer essa questão na prova. Você vai fazer na Rio, muitas vezes cobra cálculos difíceis. Você tem que ter prática e praticar muitas questões. Tá bom? Então vamos ver aqui quanto é que fica essa equação, certo? 68,085,10. Esse é quem? É justamente o nosso item A, certo? Então nós achamos o capital inicial. Esse aqui é justamente o capital inicial, certo? Nosso capital, certo? E nós temos agora aqui o I. O item correto é o item A. Tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Pessoal, eu ia fazer mais uma questão hoje, mas já passou um pouco do nosso horário. Já está com quase meia hora, se não me engano, de vídeo. Então vou deixar essa segunda questão já para a próxima aula, tá bom? Então na próxima aula a gente começa resolvendo a segunda questão e algumas outras, tá bom? Então obrigado pessoal e até a próxima.